professora Camila Sá e eu estou aqui hoje de novo para falar com vocês sobre o CPC 23. O CPC 23 trata de políticas contábeis, mudança de estimativa e correção de erro, como a gente trata essas situações na contabilidade. Lá na Lei 6.404 tem o artigo 186 que diz o seguinte: mudanças de práticas contábeis e erros devem ser contabilizados em contrapartida de ajuste de exercícios anteriores. Então isso significa o quê? Quando eu tenho que arrumar alguma coisa, ou porque ela estava errada, ou porque houve uma mudança de critério, eu vou fazer a correção, o ajuste na conta patrimonial, no ativo ou no passivo, e a contrapartida disso, ao invés de ir para receita ou despesa, vai para resultado de exercícios anteriores, lá no patrimônio líquido, junto com os lucros ou prejuízos acumulados. Qual é a lógica disso? Se esse lançamento tivesse sido feito à época correta, lá para trás, eu teria o resultado daquela época. Só que esse resultado já foi encerrado, aquela competência já passou. Então, se eu lançar na receita ou despesa desse ano, eu vou prejudicar o meu resultado, eu vou descumprir a regra do regime de competência da confrontação de receita e despesa. Então, por isso é que eu ajusto no passado. E aí é importante a gente diferenciar essas duas situações. Então, primeiro, quando eu trato de erro. Quando eu trato de erro, pode ser erro, fraude, erro visto aqui de uma forma bem genérica. Quando eu falo de erro, significa que alguma coisa foi reconhecida, foi registrada incorretamente, ou foi omitida, deixou de ser registrada, foi para conta errada, foi registrada com um valor incorreto, com um valor incompleto, qualquer situação em que eu tinha os dados para fazer aquela contabilização, para fazer uma apuração correta e por alguma razão isso não foi feito. Então o erro, lembrem que na contabilidade não tem borracha para eu voltar lá atrás, rasgar o que foi feito e fazer de novo. Não dá, o tempo já passou, aquela contabilidade já foi encerrada. Então quando eu descubro isso, eu vou fazer a correção e se a contrapartida dessa correção for para o resultado, ao invés de lançar no resultado deste ano algo que é do passado, eu vou lançar como ajuste de exercícios anteriores. Evidentemente, gente, isso é muito importante, isso só vai ser aplicado dessa forma, quer dizer, eu só vou mexer com o ajuste de exercícios anteriores se eu estiver falando de alguma coisa relevante. Se eu estiver falando de um ajuste que é completamente imaterial ou irrelevante, ou seja, se eu lançar no resultado desse ano, isso não vai fazer nenhuma diferença na interpretação dos dados pelos usuários da contabilidade, eu não preciso desse procedimento de ajuste de exercícios anteriores. Agora, sendo algo relevante, é assim que o CPC e a Lei 6.404 mandam fazer. Quando eu falo de mudança de critério, embora o procedimento seja o mesmo, é importante que a gente entenda do que estamos falando. Mudar de critério significa que a regra, o conceito, a prática contábil que vai ser adotada para um determinado item vai ser mudada. Isso pode acontecer por opção da empresa, então pode ser uma mudança voluntária, pode ser uma imposição legal, pode ser uma situação contratual. Do que eu estou falando? Vamos dar alguns exemplos. Eu poderia estar falando de mudança de critério de avaliação de estoque de PEPs para custo médio. Ou eu fazia a depreciação pelo método linear das cotas constantes e agora, em vez de fazer assim, eu vou fazer com base na quantidade de unidades produzidas ou na quantidade de horas trabalhadas com aquele equipamento. Então vejam, eu não tenho como comparar o saldo que existe atualmente com as novas coisas que vão acontecer enquanto eles estiverem em bases diferentes. Para que eu possa fazer essa mudança, para que eu possa adotar essa nova prática, essa nova política, eu tenho que pegar o saldo de abertura, o saldo atual daquela conta e ajustar como se ele estivesse naquela nova prática. Então eu vou retroagir o máximo possível para que eu consiga calcular o valor desse ajuste e vou ajustar o saldo de abertura.
Este saldo, a diferença entre o que já está na contabilidade e o novo valor, vai ser lançado em contrapartida também de ajuste de exercícios anteriores. Tudo bem? Isso é o que acontece no razonete, no débito e crédito, já que eu não posso voltar no tempo. Agora, quando eu olho para a publicação, para a apresentação desses dados, o que o CPC diz? Ele diz, olha, quando existe uma mudança de prática ou um erro, você ajusta o saldo anterior das demonstrações contábeis, aquele saldo do ano anterior que é apresentado para respeitar a comparatividade, você ajusta como se ele tivesse sido feito corretamente na época. Então veja, embora eu não possa voltar no tempo e apagar a contabilidade que já foi feita, isso significa que eu vou debitar e creditar a correção agora, mas eu posso voltar o saldo na hora de apresentar o balanço desse ano. Então vamos dizer que eu estou fazendo um ajuste que afetou 2017 e estou publicando 2018. O que vai acontecer? Ao invés de eu deixar essa correção do ajuste em 2018, que é o ano que eu descobri o erro, eu vou alocar esse ajuste lá no saldo de abertura de 2017, como se aquele balanço já tivesse sido feito assim. É claro, não preciso nem falar, que o usuário da contabilidade tem que ser avisado disso. Então, naquele saldo do balanço de abertura, tem que haver a identificação de que houve um ajuste em relação ao que foi feito no ano anterior e uma nota explicativa para dizer do que se trata, beleza? Faltou falar da mudança de estimativa. Por que eu deixei a mudança de estimativa para o final? Porque ela não gera esse tipo de ajuste no passado. Mudar a estimativa significa que novas situações aconteceram, que novas premissas aconteceram, novos acontecimentos e que a partir deles aqueles valores terão que ser alterados. Então, por exemplo, eu vinha depreciando o meu bem com uma estimativa de vida útil de 10 anos. Acontece algum tipo de avaria no bem ou surge uma nova tecnologia e a partir de agora eu não acho que eu vou ter mais 9 anos, eu acho que eu vou ter só 5. Isso vai fazer com que os valores da minha depreciação sejam alterados a partir de agora. Houve uma mudança de estimativa, eu não preciso corrigir nada no passado. O que foi feito no passado estava correto. Então eu vinha lançando uma perda estimada no recebimento de crédito com base num percentual de 2% das minhas vendas, por exemplo. Aí o que acontece? A situação do país piorou ou os créditos que eu venho recebendo estão sendo recebidos num percentual menor e eu chego à conclusão de que hoje o percentual adequado para a minha inadimplência esperada é de 3% e não de 2%. O que eu vou fazer? A partir de agora eu vou corrigir aquele saldo que eu tinha e vou continuar a fazer as minhas expectativas de perda com essa nova estimativa, com esse novo percentual. Ficou clara essa diferença? Quando eu falo de mudança de prática ou de erro, eu preciso ajustar o passado. Eu preciso fazer esse ajuste e na apresentação eu vou apresentar no saldo de abertura, no saldo anterior. Agora, mudança de estimativa não. Mudança de estimativa surgiu a partir de agora eu aplico essas novas mudanças. Isso é o que você precisa saber do CPC 23, não é um assunto muito cobrado, mas pode aparecer e é bem tranquilo, tá bom? Se você curtiu, clica aí, compartilha esse vídeo e eu espero você no próximo.